Hoje eu coloquei um tema para a minha fala hoje, fator confiança e sensibilidade profética, amém? Fator confiança, o fator crucial da fé cristã é a confiança, amém, amados? Então, se existe algo que é importante para nós, é nunca perder a confiança, nunca perder a esperança. E os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, eles tiveram confiança, ainda que diante de situações realmente complicadas, eles mantiveram a confiança em Deus, amém? E eu queria falar um pouquinho sobre isso, e o Salmo 63, Davi expressa aqui, muito bem algo sobre isso, né? E ele começa falando, então vamos ler do 1 ao 11, que diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, e a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão, e assim eu te bendirei. Enquanto viver, em Teu nome levantarei as minhas mãos, e a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de Ti na manhã, na minha cama, e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido meu auxílio, jubiloso, cantarei refugiado à sombra das Suas asas, e a minha alma te segue de perto, e a Tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para destruir, não irão para as irão para as profundezas da terra, cairão a espada, serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se tapará a boca dos que falam mentira, amém? Levanta a sua mão direita, vamos orar. Pai, nós oramos, Senhor, por a Tua palavra, nós te agradecemos porque cremos, ó Deus, que a Tua palavra, Senhor, fala. Senhor, a Tua palavra, Senhor, nos fortalece. Senhor, a Tua palavra, Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, e em nome de Jesus nós queremos, ó Deus, abençoar cada irmão que veio neste lugar. Senhor, e não deixe que ninguém saia daqui como entrou, mas que a palavra do Senhor possa trazer discernimento, a palavra do Senhor possa gerar fé, Senhor, nessa noite, Pai, nas nossas vidas. Senhor, nós oramos abençoando cada um. Senhor, e te pedimos que o Espírito fale conosco nessa noite. Senhor, traz luz, Senhor, nas nossas trevas. Senhor, a Tua palavra nas nossas vidas, Senhor, ela traz luz, Senhor, na nossa vida, e nós oramos em nome de Jesus, amém, amados? Interessante que Davi fala nesse salmo, eu estava lendo esse salmo e achando interessante, ele começa falando: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, e a minha carne te deseja muito em uma terra seca, cansada, onde não há água. Amém, amados? Isso também, às vezes, nós estamos sentindo dessa maneira. Há momentos na nossa vida que nós sentimos que às vezes estamos numa terra seca, sem água, sedenta, onde falta, às vezes, a presença do Espírito, a presença de Deus. E Davi fala que ele sentia isso, na busca, e esse salmo, ele ocorre, Davi está no deserto, né? O título, o meu subtítulo fala que Davi, quando estava no deserto de Judá, quando ele escreveu esse salmo. E é interessante, ele fala mais alguma coisa, eu não quero discorrer muito sobre ele, porque eu tenho outros textos aqui para a gente trabalhar, mas ele fala aqui no versículo 5, ele diz: olha, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite. Davi era um homem que ele era sedento por a presença de Deus, e ele compara aqui a presença de Deus como tutano. Quem já comeu tutano aqui? Tutano é aquela gordurinha que vem no osso do boi, né?
Quem come chambari, quem é do interior aí, sabe o que eu estou falando. Então o tutano é aquela gordura, né? Quando a gente come aquele tutano, a gente suja os lábios, né? E Davi compara realmente o desejo dele para a presença de Deus. Ele fala que era como tutano nos seus lábios, quando ele meditava nas vigílias da noite, buscando a presença de Deus. Amém, amados? Irmãos, e não tem nada que sacia a nossa alma, que realmente traz a nossa alegria verdadeira, interior, a não ser a presença do Espírito Santo de Deus. Isso realmente traz alegria, traz satisfação, traz prazer na vida, em viver. E Davi compara isso, ele fala: Senhor, eu sinto como o gosto do tutano, a gordura nos meus lábios, quando eu medito no Senhor, lembro do Senhor na minha cama, e medito no Senhor nas vigílias da noite. Amém, amados? Quem quer buscar Deus na sua vida? Amém, amados? Olha, é a melhor coisa, né? E é interessante, quando mais a gente vai ficando velho, mas a gente começa a separar o que realmente vale a pena. Quando a gente vai ficando mais maduro, eu estou com 66, completei dia 24 de outubro agora, a gente começa a fazer uma seleção do que realmente vale a pena. Eu lembro quando eu era mais jovem, os meus valores, né? A gente valorizava coisas que não têm valor nenhum, coisas efêmeras, coisas passageiras. Mas a gente começa a ficar mais velho, a gente começa a voltar mais para a família, voltar para Deus, voltar para os valores de Deus, os valores da palavra. Amém, amados? E eu quero falar com vocês hoje, alguns textos aqui interessantes. Davi ainda fala no Salmo 18:2, ele fala: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Amém? Coisa linda, né? Então Davi, ele tinha o coração totalmente voltado para Deus. Então, amados, a confiança possui dois elementos básicos para nós. A nossa confiança em Deus tem dois elementos que é a base da vida cristã, que é o quê? É a intimidade e a dependência de Deus. A intimidade é você conhecer Deus, conhecer o Deus que você serve. E a dependência é quando nós começamos a perceber que nós em si não conseguiríamos nada, tudo vem de Deus, nós dependemos dele, o nosso respirar, a nossa vida, o nosso levantar, o nosso andar, tudo depende de Deus, tudo vem dele. Davi diz isso, lá em 2 Crônica 29, ele fala: tudo vem do Senhor, honra, glória e dinheiro, tudo procede de Deus. Amém, amados? E duas coisas importantes na confiança, que são elementos básicos da vida cristã, é o que? A intimidade e a dependência. Eu anotei alguma coisa aqui, só para passar para os irmãos. É sobre isso que Jesus fala, quando nos mandou permanecer nele, assim como ele permaneceu no Pai. Jesus falou: olha, permanece em mim, assim como eu tenho permanecido no Pai. Ele diz: guarda a minha palavra, permaneçam em mim e eu permanecer em vocês, assim como eu tenho permanecido no Pai. Intimidade, dependência, confiança. Jesus, quando ele foi para a cruz, nós lemos isso naquela passagem do Getsemane. Jesus fez 3 orações, e quando ele orava, ele falava: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feito a sua vontade. Confiança, intimidade. Jesus sabia que passar por a morte não era fácil, mas ele tinha confiança que o Pai estava com ele. Amém, amados? Ele tinha certeza que Deus estava com ele. Olha, quando ele orou com João Batista, ele falou: Pai, eu tenho certeza que o Senhor já me respondeu, mas eu vou orar agora e para o Senhor, para testemunho das pessoas que estão aqui próximo. Mas ele já sabia que Deus já tinha resposta de ressurreição. Amém, amados? Então, a intimidade, isso é importante. A outra coisa, ele quer que desenvolvemos a nossa habilidade de andar em profundo e contínua intimidade com ele, e dependermos dele enquanto nos treina e capacita-nos a sermos parceiros confiáveis de seu trabalho aqui na terra. É interessante que a nossa vida cristã, nós estamos num processo, Deus está trabalhando nas nossas vidas,
Deus às vezes permite alguma coisa acontecer conosco, porque o Senhor está provando a nossa fé. Deus quer que nós sejamos homens aprovados por Ele. Amém, amados? E como é que nós vamos ser aprovados? Passando por os problemas que vão surgir em nossas vidas. O momento que nós vencemos uma batalha, vencemos uma enfermidade, vencemos um problema, nós saímos do outro lado aprovado por Deus. Amém, amados? E aí o nosso valor passa a ser um valor tremendo diante do Senhor. Nós passamos a ser pessoas que têm valor diante de Deus, somos valiosos diante do Senhor, quando nós somos aprovados. Amém, amados? E não importa o que você está passando agora, porque às vezes, amados, nós não podemos viver a vida cristã baseado no que nós estamos vendo e sentindo. A nossa vida cristã não pode ser baseada nisso. A nossa vida cristã precisa ser baseada no que Deus diz, no que a palavra diz ao nosso respeito. As promessas de Deus, hoje é uma noite profética, e tem muitas palavras liberadas profeticamente para a igreja. São promessas que nós devemos nos apegar a essas palavras. Amém, amados? Então, continuando, eu queria falar que você abrisse a sua Bíblia agora, em Gênesis 48, eu vou ficar sem óculos, porque eu estou enxergando ultimamente de perto, melhor sem óculos. Amém? Então, Gênesis, nós vamos meditar um pouquinho nesse texto, que eu queria trabalhar um pouquinho com os irmãos. Gênesis 48. A Bíblia diz que no versículo 15 ao 16, Gênesis 48, 15 e 16, olha o que diz a palavra. Diz o texto: e abençoou a José e disse, Jacó, e Jacó abençoou a José e disse, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes. Ele estava orando com os filhos de José, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Amém, amados? Interessante, Jacó chama José, e aqui Jacó já está nas últimas horas de vida, já um velho, de idade, chama José, seu filho, e a Bíblia diz que ele abençoa ali os filhos de José, e ele libera uma palavra profética, e ele fala, olha, esses garotos, sobre eles a bênção que esteve sobre mim, sobre os meus pais, eu declaro que vai estar sobre eles. Que coisa, irmãos! Estava lendo esses textos, começou a saltar nos meus olhos, coisa interessante. José, ali nesse momento, os filhos dele, a geração deles, recebendo uma palavra profética, uma palavra de poder, uma transmissão de bênção. Esses meninos, eu vou orar com esses rapazes, eles vão herdar essa herança. Amém, amados? Quem quer orar com os seus filhos e declarar a herança do Senhor sobre eles? Amém? E aí, amados, continuando, no 48, do 21 ao 22, olha o que diz aqui. Depois disse Israel a José, eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais, e eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco, da mão dos amorreus. Amém, amados? É interessante esse texto aqui. Jacó chama José, chama os filhos dele, Jacó libera uma palavra, Jacó libera aqui uma palavra para o êxodo, lá do Egito. Irmãos, isso aqui tem aproximadamente 400 anos, esse período. Estou certo, pastor? Ou é 700? É 400, né? Aproximadamente, para essa palavra se cumprir, 400 anos aproximado. Ele falou, olha, com certeza, o Deus que eu sirvo, vai tirar, será com vocês, vai tirar vocês daqui do Egito, e vai levar para a terra de Canaã. Olha, eu estava vendo assim, os olhos proféticos de Jacó, como esse homem enxergava. E às vezes, amados, às vezes nós ficamos vivendo uma vida, olhando só para o arroz e feijão de hoje. Irmãos, isso é pobreza espiritual.
Não importa o que eu estou passando hoje, não importa o que você está passando hoje, nós somos seus olhos naquilo que Deus fala. E essa visão profética, ela nos leva a marchar em direção ao alvo, que é servir a Deus. Jacó chega para os filhos dele ali e diz: olha, depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar a terra de vossos pais, e eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais do que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu cajado na mão dos amorreus. Amém, amados? Que coisa interessante. Jacó está morrendo, sabia que ia morrer, ele falou: eu morro, mas libera uma palavra para o Êxodo, há 400 anos que ia acontecer. E continuando, eu ainda marquei alguns textos para a gente ler, o 49, do versículo 22 ao 25, olha o que diz aqui, aí Jacó libera uma palavra sobre José, para os filhos, ele manda reunir os filhos, e aí ele libera uma palavra sobre os filhos, e principalmente a José. O 22 até o 25 diz assim: Jacó declarando, uma palavra profética: José é um ramo frutífero, junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro, os flecheiros te deram amargura e o flecharam, e o aborreceram, e o seu arco, porém, susteve no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Aqui ele fala algo interessante: José, você foi atacado, os seus inimigos te atingiram, os seus inimigos tentaram te destruir, mas o seu arco foi mais forte, porque a sua confiança estava na pedra de Israel. Coisa interessante, irmãos, isso é coisa de fé. Isso é coisa interessante, que esses atos que eu estou lendo para vocês aqui, eles foram todos mencionados na galeria dos grandes da fé, em Hebreus capítulo 11. Está tudo lá, depois eu vou dar os versículos para vocês. Então, amados, aqui José libera, Jacó libera a bênção sobre José, porque José, na verdade, ele se tornou ali o líder dos seus irmãos. Aquele sonho de José, que ele tinha tido dos 12 feixes, lá de Gênesis, do início, a palavra aqui está se cumprindo. José se tornou o líder deste povo. Enquanto ele esteve vivo ali, ele liderou Israel, ele era o governador do Egito. Além de ter a liderança natural do Egito, ele era líder dos seus irmãos, que foram todos para o Egito, onde ele supriu a necessidade deles. Amém, amados? Então, continuando, José também faz a mesma coisa, no capítulo 50, do versículo 24 ao 26, olha o que diz aqui, do 50, do 24 ao 26, diz assim: e disse José a seus irmãos, Jacó falou lá atrás, eu morro, mas o meu Deus, que andou comigo durante toda a minha vida, vai visitar vocês, vai tirar vocês dessa terra e levar para a terra prometida. Aqui José repete, olha o que José disse, e disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. É interessante que lá em Hebreus a palavra diz que José, antes de morrer, fez menção dos seus ossos. Ele profetizou sobre os seus ossos. Irmãos, esses homens, os homens que a Bíblia diz que o mundo não era digno, porque eles criam demais. Eram homens de fé, eram homens que tinham visão lá na frente. E aí José, ele fala praticamente a mesma coisa que o pai falou, só que ele profetizou sobre os ossos. Ele falou, olha, Deus, eu vou morrer, Deus vai visitar vocês, e quando vocês forem, leva os meus ossos para ser enterrado na terra prometida. Ele morreu esperando a promessa. A Bíblia diz que muitos dos irmãos do Velho Testamento morreram sem alcançar a promessa, sem ver Jesus. Por isso que a palavra diz que quando Jesus morreu e ressuscitou, muitos ressuscitaram com ele. Essas pessoas que morreram esperando Jesus. Amém, amados?
Então nós vemos aqui a palavra se cumprindo. E aí, amados, passando mais na frente um pouquinho, Êxodo capítulo 19, olha o que diz o texto. Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 13, versículo 19. Olha o que diz aqui, que coisa linda. E tomou Moisés, aqui já é o Êxodo, que Jacó tinha profetizado há 400 anos. E tomou Moisés os ossos de Moisés, de José consigo, porquanto havia estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus os visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Que coisa, né? Aqui nós vemos o cumprimento da profecia, da palavra liberada por Jacó, da palavra liberada por José, a palavra se cumprindo. Amém, queridos? E ainda caminhando para o final, eu queria falar que vocês abrissem Josué capítulo 2. Olha o que diz esse texto. Josué está mais na frente de Deuteronômio. Josué capítulo 2. Tem uma mulher aqui que ela é especial. Ela também está na galeria da fé, dos grandes da fé. E ela não era crente, ela não era judia, ela era cananeia. Amém? Olha aí o capítulo 2 de Josué. Nós vamos ler esse texto porque é interessante para a gente entender por que essa mulher teve essa visão. Ela era uma estrangeira, cananeia, uma prostituta, mas ela teve uma revelação profética. Ela entendeu, ela observava o mundo espiritual, Deus deu para ela entendimento. E essa mulher se tornou uma das mulheres mais importantes de Israel. Olha o que diz o texto. Porque o versículo 8 em diante, do 8 ao 14, diz assim: e antes que ele dormisse, ela subiu a eles, antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saireis do Egito. O que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus de cima dos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que fiz beneficência, que vos também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciares este nosso negócio. Será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Amém, amados? Essa mulher é uma cananeia, uma estrangeira, mas ela entendeu, ela ouviu falar do poder de Deus, ela ouviu falar que o nosso Deus é um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que poderia destruir a cidade dela. O povo estava temeroso, e ela entendeu, e ela fez uma aliança interessante. Ela levou os homens de Israel a fazer aliança com ela, porque, amados, quando eles faziam aliança, acabou, estava selado. E aí eles fizeram aliança com ela. E é interessante que quando Jericó é destruído, a primeira coisa que Josué manda os soldados fazer, chamou os dois homens e falou: vão na casa da prostituta, da mulher, e retira ela da sua casa, ela, seu pai, sua mãe, toda a sua família, porque o restante do povo será destruído. Olha que coisa, irmãos. Agora eu fico perguntando, por que só essa mulher teve esse entendimento? A Bíblia só relata ela, a Bíblia não relata o restante, que era uma multidão de pessoas. Só relata ela que teve o entendimento. Amém, amados? Quem quer orar para Deus nos dar o entendimento? Quem quer orar para Deus te dar luz, para a palavra de Deus trazer luz na nossa vida, irmãos?
A pessoa que não tem a palavra de Deus, que não tem Jesus, que não tem a Bíblia, que não crê em Jesus ainda, a vida dele não tem luz. A palavra de Deus traz luz à nossa vida. E ela falou: olha, eu tenho ouvido falar do Deus de vocês. Ele é tremendo, e Ele com certeza vai entregar essa terra para vocês. Mas eu quero fazer uma aliança com vocês. Eu não quero morrer, eu quero salvar a mim e a minha família. Que coisa, irmãos, quem pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus, Deus está aqui. Amém? Vamos só conferir o texto de Josué. Olha o que diz aí, Josué capítulo 6, mais um pouquinho na frente. Olha o que diz o texto, Josué capítulo 6, versículo 22, em diante, diz aí: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai, isso aqui depois da destruição de Jericó, quando os muros já tinham caído, e eles estão subindo para destruir todos. Olha o que Josué manda falar. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, e tirai de lá a mulher, com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todos as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Que coisa, hein, irmãos? Sempre a gente ora aqui no final do culto, pastor, eu espero para algum pastor orar sobre as famílias. Deus nos trata como família. Quando as pessoas pecaram no deserto, nós temos alguns históricos lá de Corá e mais outros. A Bíblia diz que quando a terra engoliu Corá e o irmão dele, lá os irmãos e os que acenderam fogo estranho na igreja, a Bíblia diz que a mulher de Corá e os filhos estavam na casa deles, e lá também a terra abriu e engoliu a casa dele, a tenda dele, o gado dele, os bens dele no campo, tudo que era dele, a terra engoliu. Assim também é a salvação. Quando eu e você estamos na presença de Deus, nós vamos levar a nossa casa para Deus, nós vamos levar a nossa família para Deus, nós vamos conduzir a nossa família para a salvação. E o inimigo não vai ter poder sobre os nossos, porque eu e você vamos estar na presença de Deus. Amém, amados? Quem pode dar um glória a Deus por isso? Mas para isso, amados, o nosso coração tem que ser um coração inteiro diante de Deus. Hoje eu fui ser um pastor amigo nosso, o pastor Eudes conhece, e ele estava falando que ele ficou no coma do Covid, muitos dias. E ele disse que no coma do Covid, Deus levou ele num lugar. Ele disse que sentiu que saiu do corpo. Isso não é espiritismo, não. Está na Bíblia também. Tem casos que Deus, o apóstolo Paulo falou: Deus me levou, né? Então não é espiritismo, né? Mas ele disse que Deus levou ele num lugar. E Deus falou: olha, você tem que fazer o acerto comigo, na área sua de santidade. E ele era terrível, irmãos, esse pastor. Problemático. Aí Deus, ele falou, pastor, que ele falou para mim: olha, Deus, pastor, falou para mim: você tem um acerto comigo, você tem um acerto com aquela mulher, que é a sua esposa, e você tem um acerto com seus filhos. Olha que coisa. E aí ele disse que tinha uma empregada, que ele tinha maltratado ela, chamado ela de burra, e alguma coisa assim, né? E aí Deus falou com ela: você tem que tratar também com fulana. Amém, irmãos? Eu estou falando isso porque a gente tem que entender que a nossa vida está na presença de Deus. As nossas vidas estão na presença de Deus. A minha sogra, ela faleceu agora, semana passada. E na última semana de vida dela, ela estava delirando um pouco. E alguns problemas que ela teve com o pai e com a mãe começaram a vir à tona. Por isso que é bom a gente consertar a nossa vida, colocar a nossa vida no altar, acertar com quem nós temos algum problema, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que passar por esse processo. Amém, amados? E a minha sogra começou a vir os problemas que ela teve, é uma mulher de 86 anos, irmão, mas isso vem, a conta vem. E aí ela delirava, começou síndrome do pânico, na última semana, pastor.
vinha o pânico nela, a suadeira, algo ruim, e essas coisas vinham, ela começava a delirar, e a gente orando com ela, aconselhando ela, eu orava com ela, minha esposa. Por quê? Coisas do passado que não foram acertadas. Amém? Eu estou falando isso para vocês, não é para vocês ficarem com medo, amém? Mas é para vocês aproximar mais de Deus, buscar mais a Deus, ter um coração inteiro com Deus, sem reserva. Deus é Senhor da minha vida, eu sirvo a Deus e acabou. O resto é resto. Eu tenho uma posição, a minha casa, nós temos uma posição com Deus. Nós não podemos ficar no meio termo. Precisamos definir, eu e minha casa serviremos a Deus. Amém, queridos? E é interessante, para encerrar, estou na hora, né, pastor? Só para encerrar, é rapidinho isso aqui, Hebreus capítulo 11. Olha que, eu estava vendo, gente, como é tão interessante a Bíblia. Esses heróis da fé foram tudo relembrados lá em Hebreus capítulo 11, amém? Rapidinho eu já vou ler. Hebreus capítulo 11, é só no 11. O versículo 21 de Hebreus capítulo 11 fala de Jacó. Olha o que diz aqui, Hebreus 11, 21. Pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José, e adorou encostado à ponta do seu bordão. Versículo 22, pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel, e deu ordem acerca de seus ossos. O 23, aliás, o 31, pela fé Raabe a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém? Está no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, na galeria da fé. Por que Deus relacionou esses nomes em Hebreus capítulo 11? Porque essas pessoas agiram profeticamente com fé. Eles agiram, a vida deles foi uma vida pautada na fé, na confiança em Deus. Amém, amados? É interessante que José e Jacó, eles falam de Deus com intimidade, eles conheciam o Deus que servia. Eles tinham certeza. E nós vamos orar agora, vamos ficar de pé. Eu queria orar com você. E eu creio que a palavra de Deus, ela por si só, ela fala. Amém, amados? Ela é a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Eu queria orar com você, Pai, nós oramos. Senhor, Pai, nós falamos aqui a Tua palavra. Senhor, e ela é poderosa, Senhor, para discernir, Senhor, alma de espírito, juntas e medulas, espírito de alma. Pai, nós oramos agora por cada irmão. Senhor, que a palavra do Senhor vem trazer direção, nos orientar, Senhor, nos dirigir. Senhor, vem trazer luz da palavra, Senhor, às nossas vidas. Senhor, nos ajuda, nos dê graça. Senhor, nos dê definição com o Senhor, ó Deus. Pai, ensina-nos, ó Deus, a realmente, ó Deus, buscar a intimidade do Senhor. Buscar, ó Deus, a confiança no Senhor, meu Pai. Vai repreendendo nessa noite toda dúvida. Senhor, se tem alguém que ainda duvida, Senhor, que às vezes, Pai, no momento da tribulação, no momento da prova, Senhor, vem a dúvida, mas nós oramos agora, Senhor, fortalece cada irmão nessa noite, Senhor, enche cada irmão, meu Pai, com o Teu Espírito, Senhor, com a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, amém? Quem crê que a nossa vida está nas mãos de Deus, repete comigo essa oração com fé. Senhor Jesus, mais forte, com fé. Senhor Jesus, eu creio, eu confio no Senhor. Senhor Jesus, eu creio, a minha casa, a minha família, Senhor, está nas suas mãos, protegida, guardada pelo Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, é interessante, Jacó disse: o seu anjo que me guardou durante toda a minha vida, livrando de todo mal. Amém? Quem crê que tem um anjo do Senhor que te protege e te guarda? Quem crê que tem um anjo do Senhor que guarda a sua casa? Quem crê que tem um anjo do Senhor que guarda a sua família? Tem um anjo de Deus com você, meu irmão. A Bíblia diz isso. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, Ele está neste lugar.